Não foram exibições extraordinárias, mas deu para perceber as ideias do novo treinador do Porto. Martin Anselmi, em apenas alguns dias de treino, mudou completamente as ideias táticas da sua equipa. E neste vídeo irei abordar algumas dessas ideias e mostrar então como joga o Porto Martin Anselmi. Vou começar então pela forma como o Porto pressiona alto. Para mim, é um momento de jogo que teve um grande upgrade em relação ao Porto do Vítor Bruno. Vimos um Porto a apresentar uma intensidade na procura da bola que já não se via há algum tempo. O Porto, no bloco alto, partiu de um 5-2-3 ou algo parecido a isso, frente ao Maccabi, e perante o Rio Ave já vimos um 5-3-2. Ou seja, o Porto do Anselmi vai apresentar diferentes dinâmicas com base no adversário. No primeiro jogo tiveram claramente a intenção de não deixar o adversário jogar por dentro. A disposição dos jogadores do ataque do Porto era toda ela muito próxima. Desta forma, tentam então obrigar o adversário a jogar pelas alas, cortando as linhas de passe pelo centro. Os extremos estavam a poucos metros do Nico e Ala Varela, quando o adversário saía a jogar por uma das alas, e normalmente é isso que acontece, pois ao centro não há opções de passe seguras, o Nico então salta da sua posição, enquanto que o Alan Varela ficava, como se costuma dizer-se em termos futebolísticos, cadeirinha. Ou seja, é o jogador sem referências individuais. É o jogador que tinha que defender uma zona específica. No caso, era às costas destes quatro jogadores mais adiantados do Porto, e esses sim tinham o papel de recuperar a bola lá na frente, pressionando muito o portador da bola. Formava-se assim uma espécie de 5-1-3-1. O Porto apresentava dentro de campo muita distância entre os 5 jogadores da frente e os 5 jogadores de trás. Formava-se dois blocos de jogadores muito distantes entre si. O que acabava por encurtar esta distância eram aquelas vezes em que o Otávio subia metros no terreno e juntava-se aos elementos da frente na pressão. De facto, não há muitas equipas a pressionarem com tanta distância entre os jogadores de forma vertical. Mas aconteceu mesmo frente ao Maccabi. Frente ao Rio Ave, já vimos coisas muito diferentes. Vimos um Samu e Gonçalo Borges a fazer dupla de pressão, com o Mora a juntar-se aos médios, formando-se assim um 5-3-2. E a intenção aqui era diferente. O Porto não foi tão intenso na sua pressão e procurou defender com maior largura, com maior espaço entre os jogadores do Porto. O que podemos concluir com isto é que a forma como o Porto vai pressionar vai depender sempre do adversário. Tanto num bloco médio ou baixo, o Porto joga num 5-4-1 independentemente do adversário. Frente ao Rio Ave, podia até pressionar em 5-3-2, mas assim que o Rio Ave batia a pressão do Porto, a equipa transformava-se neste 5-4-1 assim que possível. E tinham a intenção de fechar as linhas de passe ao centro, já que aqui os extremos do Porto estavam muito próximos dos médios, mais uma vez. O que lá está dificulta o adversário jogar por dentro, mas por outro lado, os laterais do Porto ficam mais expostos a um para uns. Isto tudo significa que os centrais do Porto, mais próximos dos laterais, têm que estar mais atentos aos seus corredores, porque nunca podem estar muito longe dos seus laterais. Os extremos, por estarem mais por dentro, significa que vão demorar a ajudar os laterais. E sendo um sistema de três centrais, não há qualquer problema de um desses três centrais, no caso dos dois mais próximos aos laterais, sair da sua posição para ajudar a manter superioridade numérica, ou pelo menos igualar numérica, noutro sítio do campo. E, portanto, essa saída de um dos centrais da sua posição para ajudar o lateral mais próximo é encorajada pelo treinador. As equipas de Anselmi apresentam muita qualidade neste momento de jogo. A saída de jogo. Para já, nota-se falta de rotinas entre os jogadores nos atuais papéis deles, nesta fase do jogo, e vimos mesmo um Diogo Costa que não parece ainda confortável com o que lhe foi pedido, mesmo ele sendo um guarda-redes com um excelente jogo de pés. O resultado disso foi vários erros cometidos e muitos passos falhados. Mas acredito que com o passar das semanas o Porto vai se tornar uma equipa muito forte a sair curto. A equipa sai a jogar num 3-4-3, mas rapidamente após o primeiro passo pode passar por um 4-3-3 ou mesmo um 4-4-3 ou um 3-5-3. E sim, não me enganei, estou só a considerar o guarda-redes. O jogo passa muito pelo guarda-redes. O papel do guarda-redes é importante e é um papel muito esperado pela pressão do adversário. E depois, quando essa pressão acontece, jogar rápido em algum colega e, se for possível, é um colega adiantado. Caso o adversário não pressione, o Diogo então vai avançar alguns metros com a bola até que o Porto consiga passar à próxima fase do jogo, que vamos falar já a seguir. Quando o Porto passa por uma construção mais alta, temos algumas dinâmicas interessantes. Frente ao Maccabi, aqui muitas vezes abandonou a linha 3 e vimos também uma linha de 4 a acontecer com o Otávio a fazer de lateral esquerdo e o Moura a subir no terreno para fazer de extremo, mantendo-se o João Mário na linha de 4. Vimos também o Eustáquio partindo de central a trocar de posição muitas vezes com o Alan Varela no jogo, frente ao Maccabi, seja com uma linha 3 ou com uma linha de 4. Mas algo que nunca deixou de acontecer foi estar o Eustáquio ou o Varela na primeira linha. Um deles teria que estar sempre na primeira linha da equipa. Não tivemos um cenário, por exemplo, em que estão os outros dois centrais e os laterais a formar uma linha de 4 e o Eustáquio e o Varela estão no meio campo.
Sempre que o Eustáquio subia, o Varela automaticamente começava a deslocar-se para junto dos outros centrais. No jogo com o Rio Ave já se viu coisas diferentes. Viu-se uma linha 3 mais definida com o Otávio e o Jaló a abrir bastante nas alas ou a subir mais no terreno, por vezes. Mas o central do meio era mesmo um central de raiz e já não subiu. Não teve o papel de líbero que Eustáquio teve no primeiro jogo. Portanto, o Porto frente ao Rio Ave saiu sempre com uma linha 3. Estas diferenças dinâmicas entre os jogos mostram mais uma vez que Anselmi está disposto a mudar muito de jogo para jogo. Há uma situação que eu estou à espera que venha a acontecer neste Porto, pois é marca da ex-equipa de Martin Anselmi, o Cruz Azul. O Anselmi jogava com o guarda-redes muito adiantado, caso o adversário fosse pouco agressivo no seu bloco médio. Então, muitas vezes o guarda-redes aparecia junto dos centrais para construir jogo, mesmo próximo da linha de meio campo. E o Porto tem um guarda-redes perfeito para ter este papel. O Diogo Costa tem como um dos seus pontos mais fortes o jogo de pés. Isto, claro, que envolve um grande risco. Qualquer perda de bola tem muita probabilidade de levar um gol do adversário. Por outro, é como jogar 11 para 10. 11 para 10. Como se de um lado temos um guarda-redes a participar no jogo, do outro temos um guarda-redes que está junto à sua área e sem papel ativo no jogo. E a verdadeira vantagem de ter o guarda-redes tão adiantado é de que isto permite ao Porto criar superioridade numérica noutra zona de campo. Por exemplo, neste cenário em que o Diogo sobe, permitindo ao Eustáquio juntar-se aos médios do Porto, é como jogar com mais um em campo e eu acredito que esta será a nova trend tática dos próximos anos. Veremos muitas equipas a adotar este tipo de estratégia no futuro. A Selma é dos que pode estar no princípio desta revolução tática. A razão para que ainda não tenhas visto o Diogo Costa tão adiantado nestes dois primeiros jogos do Porto pode ser estratégico, tendo em conta o adversário, ou simplesmente porque Anselmi ainda não sente confiança em partir para uma construção tão arriscada, já que chegou apenas agora ao Porto. Em relação ao último terço, para mim parece-me que faltou Samu no primeiro jogo. Viu-se um Porto com poucos movimentos sem a bola, a pedir na profundidade. Namaz e Fábio Vieira não são esse tipo de jogador, obviamente. PP, por outro lado, tem velocidade e é muito rápido na condução da bola. Mas não se sente confortável a pedir no espaço. Prefere pedir a bola no pé e uma das coisas mais importantes para um ataque ser bem sucedido é ser imprevisível. Se todos os jogadores procurarem receber a bola da mesma forma, o adversário vai simplesmente adaptar-se e fechar esse espaço. Daí acho que a entrada de Samu no 11 tornou o Porto muito mais forte na chegada à baliza adversária neste último jogo, frente ao Rio Ave. Algo muito interessante que aconteceu foi termos o Otávio a ser mais um elemento a pedir a bola no bloco adversário, em ambos os jogos, mas mais no jogo contra o Maccabi, e cumpriu esse papel de forma muito positiva. Há que notar que o Anselmi mostrou ter muita atenção às características dos seus jogadores antes de escolher que dinâmicas a equipa ia apresentar no ataque organizado ao último terço. Se no primeiro jogo vimos um Porto a jogar com dois jogadores entre linhas, com PP e Fábio Vieira, e um João Mário a dar a largura do jogo do Porto pelo lado direito, já no segundo jogo vimos um Mora com muita liberdade por dentro e o Gonçalo Borges a ser ele que dava a largura ao Porto no lado direito. E aqui o João Mário parecia a fazer movimentos interiores, coisa que ainda não tínhamos visto fazer pelo Porto. Por último, a quantidade de gente que o Porto coloca na área adversária quando há uma situação de cruzamento é impressionante. Sempre com no mínimo 4 jogadores e muitas vezes com 5 ou 6. É um momento de jogo que Anselmo está disposto a correr riscos. No geral, portanto, vimos um Porto já com muitas mudanças, uma pressão alta muito eficaz, por outro lado, uma saída de jogo ainda com debilidades. Também ainda não vimos o guarda-redes a ser mais um elemento participativo na construção alta, porém é algo que acredito que seja uma questão de tempo até vermos. Este é um Porto ainda com margem de progressão. Anselmo mostrou ser um treinador que se adapta muito ao adversário e ao tipo de jogadores que tem à sua disposição. A única coisa que realmente não mudou de jogo frente ao Maccabi para o jogo frente ao Rio Ave foi que em bloco médio ou baixo o Porto defendeu com as mesmas dinâmicas, em que em ambos os jogos o Porto entrou em campo com um guarda-redes. E sinceramente quero saber a tua opinião sobre esta questão do Anselmo gostar de ter o guarda-redes a aparecer muito adiantado. Achas que é algo que faz sentido acontecer? Achas que vai sequer acontecer neste Porto do Anselmo? Por hoje é tudo. Espero que tenha gostado. Até mais.